Olá, meus queridos, bom dia. Estou atrasada 12 horas, né? Ontem fizemos aquela live, saiu tudo bem. Algum errinho tinha que ter, né? Essa da internauta aqui. Então, o que fizemos? Quando terminou a live, a distinta simplesmente excluiu, tá? E como os companheiros, especialmente aqueles que habitualmente estão fazendo esse acompanhamento, né, do Conhecendo o Evangelho, pediram que repetisse, porque muitos não podem ouvir na hora, não é? Assistir. Estão no trabalho, temos as donas de casa com seus afazeres no horário, né? Mais tarde todo mundo procura e de manhã cedo, que muitos são acostumados, até irem para o trabalho ouvindo enquanto dirigem, essa coisa toda. Foi aquele chororô. Então passei para saudá-los, agradecida pela compreensão de todos, a paciência com a nobre colega, não é? Em todos os seus percalços do aprendizado. E vou repetir o tema que foi abordado, brevemente, com poucas palavras, para que os irmãos não percam e não fique esta lacuna, não é, no nosso aprendizado. Estamos falando, então, do 62º encontro, né, reunião virtual da oração, nos referindo ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme codificação de Allan Kardec, e que nos fala de bem-aventurados os pobres de espírito. Pedimos nesse momento a assistência dos nossos nobres amigos espirituais, com a licença de Jesus, para que eu possa ser receptiva à mensagem que chegue, esclarecedora, e que vossos corações, quando tiverem a oportunidade de assistir, estejam fraternamente abertos a receber este esclarecimento. Que assim seja. Bem-aventurados os pobres de espírito. Naturalmente, o homem sempre tem uma opinião totalmente diversificada do real ensinamento do Mestre Jesus, não é? Neste capítulo, que é o segundo após Bem-aventurados os aflitos, não é? Então nos fala dos pobres de espírito, porque ele vem nos dizer que porque será deles o reino dos céus, conforme falou Mateus em 5:3, porque a incredulidade desta máxima, a zombaria que fazem as pessoas quando não compreendem, né, as coisas, ou não têm tempo para e nem interesse em buscar realmente o esclarecimento, ela já sai falando bobagem boca fora, né, como diz o gaúcho. Então, de muitas outras coisas também que eles não compreendem, eles tomam a mesma atitude. Por pobre de espírito, Jesus não entende as pessoas de pouca inteligência, mas especialmente aqueles a quem está realmente reservado seu cantinho nas bem-aventuranças dos eleitos do Pai, que é a máxima que o espírito pode alcançar de evolução, que se chama simplesmente o início também da nossa era sobre a Terra, né? Da matéria. A evolução da matéria se deu a partir de que, meus queridos irmãos, do humo, o mais rele de toda a vegetação da Terra,
que se chama humildade. Também foi a humildade o único móvel dos passos de toda a trajetória do Mestre Divino, desde a sua chegada na Terra, em todos os sentidos, sua locomoção, suas palavras, seus amigos, as pessoas com quem ele se acompanhava, né? Os velhos, os doentes, os pobres, miseráveis, deserdados da sorte, naquele mundo de ostentação e hipocrisia dos poderosos. E humildade foi a apresentação que, na chegada já, do Rei dos Reis, né? Porque ele se cobriu de palha junto dos animais no estábulo. Humildade. Como todos os nobres que passaram pela terra, nos deram banho de humildade. Temos como exemplo nosso amado Chico Xavier, Madre Teresa e muitos outros. Tanto que se diz ser para este reino dos céus, não para os orgulhosos, e sim para os humildes. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, aquelas pessoas dotadas de elevação intelectual, né, que se acham, na maioria dos casos, abastados no poder, no vimetal, né, e se acham senhores da verdade e poderosos, não é, meus irmãos? Se acham melhores do que os outros, consideram as coisas divinas como indignas e que não lhes merece tanta atenção assim. Tem outras coisas mais importantes, concentrando para si os melhores olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de acreditarem-se serem superiores a tudo e muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se concedessem em admirá-la, contemplam-lhe um dos mais belos atributos, que é a ação providencial sobre as coisas do mundo, persuadidos de que eles são autossuficientes para governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal. Eles é que sabem, eles é que têm o conhecimento e os demais são os demais. E julgando-se aptos para tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem e consideram ser uma apelação de sentença que profere. Eles estipulam que não é interessante e ali fica taxado e vão se preocupar com outras coisas, deixando, não é? Interesse, esta prática para pessoas de menos elevação moral que eles têm como sendo o mais importante, a elevação moral na terra, o título, no status, quando na verdade Jesus nos falou e a doutrina espírita nos fala o tempo inteiro na moral, mas essa elevação moral, evolução moral é do espírito, né, meus irmãos? Do amor, da fraternidade, da caridade, da simplicidade, da humildade, que são os mais nobres títulos que o homem pode carregar consigo. Daí só terem os sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível, aquilo que eles não enxergam, não pode manipular, não pode comandar, não tem nenhum valor. Eles se atribuem ao espírito o saber de uma grande cópia, que não podemos crer em coisas segundo pensam
boas apenas para a gente, pessoas simples, tendo por pobres de espíritos os que levam a sério estas práticas. Entretanto, digam o que disserem, forçosos lhes será, e com certeza, mais hoje ou mais amanhã, ainda nesta terra que habitam, não é? Como os outros nesse mundo invisível que os escarnecem, os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu como majestade e o outro que humildemente se submeteu às suas leis, nem o aquinhoar em partes iguais. Aqui nós temos um grande exemplo em toda a literatura cristã, que é o exemplo do Lázaro, né? Que era o pobre maltrapilho na porta do rico, implorando as migalhas de sua mesa, e que os cães lhe lambiam as feridas ulceradas, e quando morreu foi recolhido ao seio de Abraão. E o rico, quando chegou a sua hora, em todo o sofrimento e amargura, porque ele vai encontrar cada um segundo suas obras, aquilo que ele realmente acredita, aquilo que ele cultuou, o rico, desesperado no seu martírio e sofrimento, implorando a Deus que lhe concedesse que Lázaro descesse da sua grandeza e lhe estendesse o auxílio, né, meus irmãos? E assim, na verdade, é a gente que tem anos de estrada, né, na prática da mediunidade, que as casas espíritas todas sabem, todo mundo passou pelas mesas mediúnicas, que hoje já está terminando esta prática, né? Mas nós acostumados na mesa, né, na prática da mediúnica, a assistir à manifestação de espíritos de pessoas religiosas fanáticas e de pessoas ricas, poderosas, que quando desencarnam aí é que vão abrir os olhos para uma realidade que eles não imaginavam, né? E o seu sofrimento, muito triste mesmo assistir, muito triste as suas manifestações e bastante comovente para todos nós que exercíamos esta prática da mediunidade assistindo às suas manifestações, né? Então, dizendo que o reino do céu é dos simples, quis Jesus significar que ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade do coração, nem a humildade do seu espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será 1000 vezes preferido do que o sábio, e que mais crê em si do que em Deus. E em todas as circunstâncias, Jesus põe sempre a humildade na categoria da maior virtude. Foi daí que viemos, e nela nos tornaremos. Supremo amor, né? Humildade pura, na categoria das virtudes que nos aproxima de Deus, e orgulho entre os vícios que dele afasta as criaturas, que serão as últimas chagas que será combatida na terra, que a humanidade irá se libertar, será o orgulho e o egoísmo, os seus piores inimigos, a arma mais letal na sua trajetória. E isso por uma razão muito natural, é que de ser a humildade o ato de submissão perante a grandeza de Deus. Ao passo que o orgulho é a revolta contra ele, porque tem que admitir que existe alguém, um poder maior que o seu. E em admitir terá que se modificar, né?
mudando as suas atitudes e aceitando se rebaixar segundo os seus pensamentos. Há de ser a humildade um ato de submissão, ao passo que o orgulho é a revolta. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Como sempre, nosso querido e amado Evangelho, amigo de todas as horas, companheiro da nossa cabeceira, da nossa bolsa, né? Que devemos alçar mão sempre que necessitarmos, porque ao abri-lo pela manhã ou à noite, dentro do nosso lar, para saudar a Deus e a Jesus ao retorno da vida, no despertar, na gratidão, né, de mais uma oportunidade, abrimos o Evangelho pela manhã, aunque leia uma linha somente, um pequeno parágrafo, para iniciar o nosso dia abençoados por Jesus, e na gratidão ao retorno ao aconchego do lar na noite, agradecendo as bênçãos recebidas no dia, pedindo amparo para a noite, encontraremos, sempre que alçarmos mão a Ele, a resposta para o problema eminente que estamos vivendo. O problema que está nos envolvendo agora ou que dentro de minutos virá bater em nossa porta. Ele é o nosso companheiro inseparável, porque quem leva a nossa mão para abri-lo quando o fizermos com respeito são os nobres espíritos a serviço de Jesus, nossos familiares de luz, que são nossos anjos guardiões, que estão a nosso lado, sabem da nossa necessidade e nos auxiliam, nos mandando o recado. E então eu digo sempre que este bendito Evangelho é sempre poético nas suas expressões. Agradeço muitíssimo vossas companhias, a Jesus amado por esta oportunidade. Mesmo com toda a minha ignorância, está me possibilitando, quem sabe, fazer tudo certinho daqui por diante, para fecharmos essa etapa dos erros, né, e transtornos que têm acontecido nas nossas transmissões, já que me mandou um anjo amigo para me auxiliar, querido Miguel, que está aqui ao meu lado. E eu peço que o Mestre Divino e Amado e os nobres espíritos, queridos irmãos, companheiros de todos os dias, que estendam uma bênção salutar sobre todos e tenham um dia muita bênção, muita luz, e ela se faça a hora que for e onde for, por este Brasil afora, e até mesmo por outros lugares, a vossa elevação de pensamento e a vossa fé. Que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.